Fala aí, pessoal, tudo em ordem com vocês? Então, essa semana a gente só vai corrigir todas as atividades que nós fizemos até agora, ok? Então vai ser um vídeo para cada atividade, tá bom? Quero que vocês peguem os exercícios que vocês fizeram, ou está no caderno, ou no próprio computador, no jeitinho que eu falei que vocês poderiam ter feito. Então vocês vão fazer, aliás, vocês vão pegar, a gente vai corrigir aqui, a gente vai trabalhando. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem procurar no WhatsApp ou nos comentários aqui do vídeo, que eu vou estar acompanhando vocês no dia da aula, tá certo? Vou apresentar a tela então, vamos compartilhar a tela aqui. O primeiro exercício foi lá de coesão e coerência textual. Esse daqui, ó. Lembram? Deixa eu aumentar aqui a tela, porque eu sou apresentado mesmo, gosto de ficar grande. Isso. Vou dar o zoom aqui, dar o zoom aqui. Show de bola. Então, a gente vai agora fazer esse exercício aqui. A gente vai corrigir esse exercício, ok? Estão comigo? Então, vamos lá. Olha só, número 1. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou a Europa, além do vírus propriamente dito. 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Está aí na Veja de 2011. Para se entender o trecho de uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro pelo uso da elipse. O que é elipse? Elipse é a gente. Você suprime, você tira e coloca um termo coesivo, seja uma vírgula, seja uma conjunção, um pronome, para substituir, para você não repetir aquela palavra. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito ou seja, você não repete o sujeito. Olha só, a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? A pergunta está aqui. Ó. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito. Então, vamos lá. Eu tenho que descobrir qual é o sujeito que está suprimido aí, que não está aparecendo. A palavra gripe nos chegou após uma série de contatos entre a língua. Quem nos chegou? A palavra gripe. Apareceu o sujeito. Então, não é. O sujeito aparece, não está omitido. Então, não é essa. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. Quem partiu? A epidemia de gripe. O sujeito apareceu. Está fora. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência entre os astros sobre os homens. Quem era? O primeiro. Ok? Quem significava? O primeiro. Eu uso o que? Olha aqui, a elipse. Eu uso o que para ficar no lugar do sujeito primeiro. O certo seria assim, ó. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influente. O primeiro significava influência dos astros sobre os homens. Vamos lá, ó. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Meus filhos brigando, gente, isso faz parte. Quem era? O segundo. Não tem outro verbo, então só tem esse. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se apossa do organismo infectado. Quem supõe? Supõe-se sujeito determinado.
que fizesse referência. Quem fizesse referência ao modo violento, quem fizesse referência ao modo violento. Não, no caso aqui, ó, ao modo violento como o vírus se apossava. Eu estou falando sobre isso aqui. Então, na verdade, a resposta certa é a letra C, que ela está dizendo que esse que aqui está no lugar, vou colocar ele até em vermelhinho para vocês saberem, está no lugar do primeiro. Ele retoma a palavra o primeiro. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a supressão por elipse. Tá? Como aqui é o sujeito é indeterminado, não tem como eu retomar ele. Então, ele não seria. 2. Vamos comigo. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, significa que manter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem a chance de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável, está escrito aí na revista Época, em 2019. As ideias vinculadas no texto se organizam, estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, de novo aqui para a gente entender o que está se perguntando, ó. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Cadê o além disso? Olha só. Significa que manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial. Está sequenciando ideias? Segura essa informação. O conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Ó, tá onde? Mas também, me ajuda aqui, gente. Aqui, ó. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas de morte súbita. Tá dando uma ideia de contraste? Não, tá acrescentando uma ideia, então não é a letra B. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Está generalizando, está dizendo que todo mundo vai ter uma morte súbita e derrame, já que está aqui no texto. Mas também de problemas como morte súbita e derrame. Está generalizando? Não. Está dizendo que também pode ter, mas não está dizendo que vai ter, então não é generalização. O termo também exprime uma justificativa, não justifica. Ó, também ajuda a diminuir o estresse, não está justificando, está acrescentando, não é o caso. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Vamos procurar fatores aqui. Já que está fatores no texto. Me ajuda a achar, gente. Cadê tu, fatores? Aqui, fatores. Ó, vamos pegar a frase toda. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue, também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem infarto. Que são esses fatores? O estresse, diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Aqui está dizendo que é nível de colesterol e glicose, está errado, então a resposta certa é a letra A. Sequência de ideias. 3. Vamos comigo. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais,
Quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. Estado de São Paulo, de 92, bem antigo. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que, vamos lá, olha só, o texto acima possui elementos coesivos que promovem a manutenção temática, ou seja, o tema continua ali, sabe, sendo trazido à tona o tempo todo. A partir dessa perspectiva, conclui-se que a palavra mais, na linha 2, contradiz a afirmação inicial dos textos de linha 1 e 2. Olha só. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial. Mas também pode... Mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Está dando uma ideia de contradição? Não, está acrescentando uma ideia. Sai fora a letra A. Letra B. A palavra embora, na linha 4. Cadê você, embora? Aqui. Ó. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, não tem como você olhar a palavra sem ver o contexto. Por isso que a gente tem que voltar no texto o tempo inteiro. Ok? A coesão ela precisa estar conversando com o texto o tempo todo. Eita, vamos lá. Cadê tu? Já perdi de novo. A palavra embora, na linha 4, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. Tá certo isso? Embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas, tem nada a ver, está dentro do texto sim. Então, letra B também está errada. C. As expressões consequências calamitosas na linha 2 e efeitos incalculáveis na linha 6 reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Vamos ver se é isso? Ó, na linha 3. Cadê consequências calamitosas? Na linha 1, né? É na linha 2, desculpa. Ó, o resultante do uso de combustíveis fósseis das queimadas pode ter consequências calamitosas para o clima mundial. Efeitos, está onde? Quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura. Essas duas reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. Sim ou não? Sim, sim. Então, a letra C está bem próxima da... Vamos eliminar a D e a E. O uso da palavra cientistas na linha 3 é desnecessário para dar credibilidade ao texto. Cadê? Cientista da universidade, O fato de ser cientista já dá credibilidade, então ele é importante sim. E por último, a palavra gás na linha 5 refere-se a combustíveis fósseis e queimadas, nas linhas 1 e 2, reforçando a ideia de catástrofe. Vamos lá. Na linha 5. Quantidades excessivas desse gás. Tá falando de combustíveis e queimadas? Não. Está falando de quê? Ó, embora o dióxido de carbono seja essencial, quantidade excessiva desse gás, ou seja, está falando do dióxido de carbono. Então, letra está errada, a resposta certa é a letra C. Deixa eu botar em vermelhinho, para vocês saberem qual é a certa. Aí aqui eu vou deixar preto, só para vocês saberem qual foi o que ficou no lugar do primeiro, ok? Vou para o 4. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais,
Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que eu falo com os meus pacientes. É isso que eu digo para meus pais. Comentei com a minha namorada. Os estímulos são valiosos para que nesses tempos andava meio assim. Andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posto no colo por leitores como na janela do jornal, de modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar nesse livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são o meu jeito mais secreto de calar. Os textos fazem uso constante de um recurso que permite a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento, nisso, introduz o fragmento, botar a cara na janela do jornal. Vamos lá procurar o nisso. Eita, cadê você nisso? Gente, eu não estou achando nisso. Botar a cara no jornal tá aqui. Aqui, ó. O outro, vamos colocar aqui, vamos achar todos eles. Assim é uma paráfrase de assim. Vamos procurar o assim. É como me botarem no colo. Aqui. É como me botarem no colo. Assim. Vamos procurar o assim agora. Assim. Depois tem isso. Remete a escondia em poesia e ficção. Isso, escondi em poesia e ficção. Tá onde? Escondi em poesia e ficção. Já acharam, gente? Procura aí. Escondia em poesia e ficção. Aqui. Escondi em poesia e ficção. Cadê o isso? Aqui. O outro é alguns. Antecipo informação. É isso que digo para os meus pais. É isso que digo para os meus pais. Alguns. Aqui. E por último, essa recupera a janela do jornal. Janela do jornal. A janela do jornal está aqui. Vamos ver se a gente achou essa. Cadê você essa? Aqui, tá na outra página. Fechamos. Então vamos lá, olha só. Nisso está onde aqui? O nisso introduz o fragmento,
botar a cara na janela em crônica de jornal. Ó. Há qualquer coisa especial nisso, de botar a cara na janela da crônica de jornal. Vamos ver? Assim é uma paráfrase, ou seja, vai retomar o que vai estar dizendo ali depois. Ó. Os estímulos são valiosos para que nesses tempos... Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. É uma paráfrase? Não, não é uma paráfrase. Paráfrase é como se esse assim fosse explicado depois. Se a explicação viesse depois, era uma paráfrase, mas não é. Esse assim tem a ver com o que já foi dito, tá? Não com o que vai ser dito ainda, com o que já foi. Isso me remete a escondia em poesia e ficção. Olha, isso é exatamente o que eu falo aos meus pacientes. Não tem nada a ver com a poesia e ficção. Alguns antecipam a informação. É isso que eu digo para os meus pais. Cadê? Alguns discorrem. Tem nada a ver com os pais, está fora. Essa recupera a informação anterior, janela do jornal. Ó, de modo que está sendo ótima essa brincadeira séria. Na verdade, nunca fui tão boa, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria. Recupera, né? Então vamos ver a letra A aqui que gerou dúvida também. Introduz o fragmento, botar a cara na janela no jornal. Cadê? Há qualquer coisa especial nisso de botar... Não, não é. Para introduzir o fragmento, teria que ser assim, nisso, dois pontos. Botar a cara, não é. Então, a letra E. Vamos para 5. Vai até o número 9. Estamos quase terminando. Vamos lá. O Flamengo começou a partida no ataque. Enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio de campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros, mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol, após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio de área. Cleverson apareceu na jogada e cabeceou por cima o goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. O texto narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que após o conectivo de causa, que estabelece causa, já que apresenta o motivo da zaga alvinegra ter rebatido a bola na cabeça. Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta... Peraí. Ih, gente, isso aqui eu não entendi qual é a pergunta. Peraí, o texto narra uma parte do jogo final do Campeonato de Futebol, realizado em 2009. Contém vários conectivos, sendo que... Ah, tá, não, entendi. Após é conectivo de causa. É conectivo de causa, cadê? Já está fora daí. Após não diz causa nenhuma. Né? A causa daquilo ter acontecido, a palavra após não é, então está fora. Enquanto, a palavra enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas ao jogo. Vamos ver o enquanto? Com após eu já sei que estou fora. Enquanto, cadê tu? Enquanto. Gente. O Flamengo começou a partida no ataque. Ah, tá aqui. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação. É alternativo, porque, tipo assim,
duas opções possíveis para ser aplicadas ao jogo. Um fazia uma coisa, enquanto o outro fazia outra coisa. Dá uma ideia de simultânea. Vamos ver, faz sentido. Vamos ver se algum outro faz. No entanto, tem um significado de tempo. Não tem. No entanto, é ideia contrária. Ó, alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. Ou seja, o Flamengo, o Botafogo monta um bloqueio, mas, no entanto, na primeira chance, o Flamengo faz o gol. Então, no entanto, não é tempo. No entanto, não é tempo. No entanto, é contradição. Está errado. Mesmo traz uma ideia de concessão. Vamos ver? Está você mesmo. No entanto, a primeira saiu o gol, depois o cruzamento. Vai ter uma bola também. Iniciou por cima, apareceu o esporte de defesa, empurrou o fundo. Cadê o mesmo, gente? Aqui, ó. Lançamento para Simões, Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar. Dá uma ideia de então, já que com mais posse de bola ter dificuldade não é algo natural esperado. Isso aqui tá bem legal. A gente está entre dúvida, então, entre a letra B e a letra D. Por causa, por causa de indica consequência. Cadê o por causa de? Ô, Jesus, revela aqui o por causa de para a gente fechar a questão. Tá vendo, então? Mais posse de bola, enfim. Por causa do. Aqui. Porque tinha grande dificuldade de chegar à área vinegra por causa do bloqueio montado. Por causa indica consequência. Não. É a causa. É a causa. Por quê? Ou seja, qual foi a causa do Cuca ter grande dificuldade de chegar? Qual foi a causa? O bloqueio montado. Então, aqui não é. Vamos voltar aqui no entanto, enquanto a gente ver. Enquanto tem um significado alternativo. Não é alternativo, gente. Desculpa, ele é temporal. Uma coisa estava acontecendo enquanto a outra também estava. Então, não é alternância. É tempo. Então, de fato, a resposta certa é a letra D, que era a gente espera uma coisa e vem outra. 6. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesmo cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. Clarice Lispector, Laços de Família. A autora emprega duas vezes o conectivo mais no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mais. Cadê o mais aqui? Ó? Mais sempre vai dar uma ideia de contradição. Tem mais aqui, ela falou que usa duas vezes. Vamos procurar aqui. Ó, o calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara já é uma contradição, tá? Ela plantara as sementes que tinha na mão nas outras, mas essas apenas. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então vamos lá, ó.
Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto, de contradição. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão? Não. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase? Não. Não tem problema estar no início da frase. Contém uma ideia de sequência temporal? Não, é contraditório. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. As duas aqui estão tendo o mesmo contexto, que é de adversidade. Então, a letra A. 7. Vamos lá. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais, o italiano, influenza, e o francês, gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, a gente já leu esse texto, né? E o segundo era apenas... Não, a gente já fez essa questão. Não fizemos? Ela está repetida aqui, ó. Enem 2013, Enem 2013. Então, vamos tirar essa daqui. Vamos partir para a próxima. Reescreva os trechos fazendo a devida coesão. Use artigos, pronomes ou advérbios na sequência. Não se esqueça, desculpa, de que a elipse, omissão de um termo, também é um mecanismo coesivo. Então, vamos lá, gente. Ó. Nós vamos montar de novo esse texto, só que sem colocando elementos coesivos. Então, eu pego ele, copio aqui, recorto e vamos tirando. Vamos lá, ó. É claro que ele vai ter mais de uma versão, tá? Mas provavelmente as conjunções, as coisas vão ter que ser muito parecidas. Então, vem comigo, ó. A gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada. A minha, eu preciso dizer gravata? Não preciso, porque eu já disse lá. A minha está novinha em folha. Ontem fui conhecer... Perdão, gente. Fiz besteira aqui. Na verdade, eu achei que a gente fosse ter que fazer o texto, não é o caso. A gente vai precisar refazer, colocando aqui os remédios. Então, veja bem, eu vou repetir aqui embaixo, e aí o que eu faço aqui, ó, é só eu não repetir a gravata. A minha está novinha em folha. Foi? Letra B. Ó, vem comigo. Ontem eu fui conhecer o novo apartamento de Tiago. Tiago comprou o apartamento com o dinheiro recebido do jornal. O que a gente pode tirar aqui e trocar? Ó. Ontem eu fui conhecer o novo apartamento do Tiago. Ele o comprou. Olha aí o que eu faço. Coloquei dois pronomes. Ele o comprou, apaga o apartamento, com o dinheiro recebido no jornal. Estão entendendo a brincadeira? Ó, letra C. Perto da estação havia um pequeno restaurante. No restaurante costumavam reunir-se os trabalhadores da ferrovia. Então, vamos lá. Eu tenho restaurante que está repetindo, eu tenho que tirar ele. Então, como é que eu faço? Ó, perto da estação havia um pequeno restaurante onde, olha aqui, onde costumavam reunir-se os trabalhadores da ferrovia. Acabou. Molinho, molinho, tá vendo? Não tem dificuldade nenhuma. É só você imaginar que palavra você colocaria no lugar daquela que está sendo repetida na mesma frase. Ó, no quintal as crianças brincavam. O prédio vizinho estava em construção. Os carros passavam buzinando. As brincadeiras, o barulho da construção e das buzinas tiravam minha concentração no trabalho que eu estava fazendo. Vamos melhorar isso aí, ó. No quintal as crianças brincavam. Vou colocar uma vírgula. Ó, o prédio do vizinho estava em construção e os carros passavam buzinando.
As brincadeiras, o barulho e as buzinas, ó, eu posso tirar isso tudo aqui e escrever. Tudo isso, olha só, tudo isso tirava-me, eu tenho que botar me. Tudo isso me tirava a concentração no trabalho que eu estava fazendo. Perfeito. Show? Vamos para a letra E? Ó, os convidados chegaram atrasados. Os convidados tinham errado o caminho e custaram a encontrar alguém que orientasse o caminho aos convidados. Chega a dar nervoso tanto convidado, mas vamos lá. Os convidados chegaram atrasados, vírgula. Tinham errado o caminho. Pronto. Ó, tinham errado o caminho e custaram a encontrar alguém que os orientasse. Acabou. É isso. E por último, os candidatos foram convocados por edital. Os candidatos deverão apresentar-se munidos de documentos até o dia 24. Os candidatos foram convocados por edital e, simples assim, e deverão apresentar-se munidos de documentos até o dia 24. Grau de dificuldade, qual é? 0. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, só me procurar, tá bom? Mas acredito que com essa correção vocês consigam tirar as dúvidas aí e entender o esquema. Mas se não, sem problema nenhum, pode me procurar. 9. Leia o texto a seguir e assinale a opção que dá sequência com coerência e coesão. Vamos lá. Em nossos dias, a ética ressurge e se revigora em muitas áreas da sociedade industrial e pós-industrial. Ela procura novos caminhos para os cidadãos e as organizações, encarando construtivamente as inúmeras modificações que são verificadas no quadro referencial de valores. A dignidade do indivíduo passa a aferir-se pela relação deste com seu semelhante, muito em especial com as organizações de que participa e com a própria sociedade que está inserido. Vamos lá, é para a gente assinalar aquilo que dá sequência com coesão e coerência. A sociedade moderna, no entanto, proclamou sua independência em relação ao pensamento religioso predominante. Espera aí, gente. Deixa eu ler de novo para entender. Em nossos dias, a ética ressurge e se revigora em muitas áreas da sociedade industrial e pós-industrial. Ela procura novos caminhos para cidadãos e as organizações, encarando construtivamente as inúmeras modificações que serão verificadas no quadro referencial de valores. A dignidade do indivíduo passa a ferir-se pela relação deste com seu semelhante, muito em especial com as organizações de que participa e com a própria sociedade que está inserido. A sociedade moderna, no entanto, proclamou sua independência em relação a esse pensamento religioso predominante. Não. Mesmo hoje, nem sempre são muito claros os limites entre essa moral e a ética, pois vários pensadores partem de conceitos diferentes. Interessante. Não é de estranhar, pois, que tanto a administração pública quanto a iniciativa privada estejam ocupando-se de problemas éticos por suas respectivas soluções. A ciência também produz a ignorância na medida em que as especializações caminham para fora dos grandes contextos reais das realidades. A ciência não produz ignorância, jamais. Paradoxalmente, cada avanço dos conhecimentos científicos unidirecionais produz mais desorientação e perplexidade nas esferas das ações a implementar para as quais pressupõe ou é letra B ou é letra C. Então vamos lá. Mesmo hoje, nem sempre são muito claros os limites entre essa moral e a ética, pois vários pensadores partem de conceitos diferentes. Não é de se estranhar, pois que tanto a administração pública quanto a iniciativa privada estejam ocupando-se de problemas éticos e suas respectivas soluções. Vamos lá no texto. Em nossos dias, a ética ressurge e se revigora em muitas áreas da sociedade industrial e pós-industrial. Ela procura novos caminhos para os cidadãos e as organizações, encarando construtivamente
as inúmeras modificações que são verificadas no quadro referencial de valores. A dignidade do indivíduo passa a aferir-se pela relação deste com seus semelhantes, muito em especial com as organizações é letra C. É letra C, porque aqui está falando literalmente das pessoas e das soluções que a gente precisa e não das pessoas que pensam diferente da gente. Fechamos. Fechamos. Estou interrompendo aqui. Fechamos, então, primeira correção. Ficou grande porque era muita interpretação, tinha que voltar nos textos. O próximo vídeo é sobre o próximo exercício a corrigir. Tá bom, gente? Ó, faça os exercícios, corrijam, tiram suas dúvidas, qualquer coisa me procura no privado e a gente tá junto, viu? Valeu!